Olá, boa tarde. Quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Hoje é dia do diretor de escola e dia do supermercado. Dia também que muita gente amanheceu com aquela preguiça porque choveu bastante, né? O Boletim Guará está no ar. Vamos começar o boletim falando sobre as consequências da chuva de ontem à noite. Como eu disse, choveu bastante. Muita gente nem percebeu as chuvas que caíram, mas elas trouxeram muitas consequências. A gente tem registro de alguns desses fatos que aconteceram durante a noite que refletiram na manhã de hoje. Vamos ver as imagens. Temos as imagens aí já disponíveis. As imagens de locais que foram danificados. As águas das chuvas de ontem provocaram um tormento. Tá aí, ó. A gente já teve uma imagem ali do semáforo na Avenida Litorânea que simplesmente apagou, como em muitos locais. Aí já foi um acidente que aconteceu ali ao lado do Parque do Rangedor, entre o Parque do Rangedor e aonde funciona também o quartel da Polícia Militar. O carro derrubou o poste, foi necessário toda uma logística para colocar um novo poste no local, fazer a alteração no trânsito por lá. E aí, já no trecho do bairro do Bequimão, entre o Bequimão e o bairro, ali já no sentido de quem vai para a Coab, o sentido da via ali teve que ser alterado. A via de quem vem da Coab para o Bequimão acabou sendo dividida ao meio, ali nas proximidades do Roque Santeiro, do trecho conhecido como Roque Santeiro, porque ali houve um afundamento, né, do parte da pista, tanto que um ônibus ficou no prego naquele trecho bem ali. Ficou bem danificado o trecho. Depois um outro veículo, pelo que nós soubemos, um outro veículo caiu também ali naquele trecho. Foi preciso, foi necessário fazer uma força-tarefa para recuperar ali aquele local. Consequências da chuva que caiu nessa madrugada. E nem foi tanta chuva assim. Acredito que foi mais ou menos meia hora de chuva que teve na madrugada, e mais as consequências pela manhã cedo puderam ser vistas em toda a cidade. E agora mesmo já estava chovendo de novo. Vamos falar em condenação do réu no caso da menina Lana. A Justiça condenou Robert Cerejo a 43 anos de prisão pelo estupro, assassinato e ocultação de cadáver da menina Lana Ludmila, de apenas 10 anos. Tinha apenas 10 anos quando o crime foi cometido em 2017 no bairro do Maiobão. Anne Glauci Freire conta mais sobre o caso. O julgamento de Robert Cerejo começou às 8h40 de ontem, terça-feira 10. Devido às restrições de acesso ao Fórum de São Luís, a imprensa não pôde entrar na sala do júri. De acordo com informações da assessoria do Fórum, participaram da audiência familiares da menina, o réu, promotores de justiça e 2 defensores públicos responsáveis pela defesa de Robert Cerejo. A primeira a ser ouvida foi a mãe de Alana. Em seguida, 4 testemunhas. 2 peritos que participavam da investigação falaram em seguida. Por último, o réu. Robert Cerejo foi a júri popular e está preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas desde novembro de 2017. Ele confessou ser o autor dos crimes. Alana Ludmila Borges Pereira foi morta em novembro de 2017 de forma brutal. A menina, que tinha 10 anos de idade, desapareceu após a mãe sair para uma entrevista de emprego. O sumiço durou 2 dias até que o corpo de Alana fosse encontrado no quintal da casa dela, e o corpo da menina tinha sinais de violência sexual e asfixia. Ontem, no final da tarde, saiu a sentença de Robert Cerejo Oliveira. Ele foi condenado a 43 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de feminicídio, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver praticados contra a menina Alana, de apenas 10 anos. É com você no estúdio. Caso triste realmente esse que aconteceu. Agora o assunto é incêndio. Mais um caso de incêndio registrado em apartamento em São Luís. Desta vez aconteceu no edifício Aquamarine, no 14º andar, na Ponta da Areia. Confira os detalhes. O incêndio foi registrado no 14º andar deste prédio, que fica na região da Península, no bairro Ponta da Areia, área nobre de São Luís. Esses vídeos mostram o momento em que as chamas se espalharam pelo local. O Hugo mora no edifício e percebeu quando a chama se espalhou pelo prédio. Deu para sentir um cheiro de queimado
Aí eu andei inclusive pelos cômodos da casa para ver se estava alguma coisa, né? Aí fui na sacada, quando eu olhei para cima, a gente percebeu a fumaça. Aí nessa hora a gente já percebeu que vários moradores já estavam saindo também do prédio, estavam evacuando. E eles estavam informando os moradores, né? Interfonando para avisar para todo mundo sair. Aí se utilizou a escada de incêndio, aí todo mundo conseguiu evacuar a tempo e entrar em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros para vir apagar o fogo. A síndica do condomínio alertou os moradores e suspendeu o fornecimento de gás e de energia. A gente pediu no grupo do condomínio, o supervisor e o porteiro também tentaram comunicar quem não está no grupo. E as pessoas, graças a Deus, evacuaram com tranquilidade, não teve nenhum acidente, todo mundo desceu pelas escadas, exceto alguns idosos que tiveram que descer ainda pelo elevador, né? O elevador que estava mais distante do incêndio. Este policial militar foi o primeiro a chegar no local e colaborou para que os moradores pudessem sair com segurança. Após ser acionado pelo CIOPS, para averiguar essa situação de incêndio, a minha guarnição chegou aqui e realmente constatou que havia uma situação de incêndio. Eu informei para o CIOPS que sim, havia situação de incêndio. O que eu me deparei no primeiro instante foi com os moradores saindo do prédio, alguns desesperados. E a partir daí o CIOPS chamou o CIOPS, acionou o Corpo de Bombeiros e eles vieram até o local e tomaram de conta da ocorrência. Assim que o incêndio foi registrado, os moradores deixaram imediatamente o local. Os bombeiros decidiram isolar toda a área. E agora eles realizam um trabalho de rescaldo e também iniciam as primeiras investigações. O edifício vai permanecer interditado por tempo indeterminado. As causas do acidente ainda não foram identificadas. Muitos animais foram resgatados e entregues aos donos. Após o susto, os moradores agora não sabem o que fazer e esperam o quanto antes voltar para os lares com segurança. Então só ficou realmente o susto e os prejuízos materiais, né, que com certeza o dono do prédio vai ter, do apartamento. Desculpa. Susto, prejuízos materiais e saber o que está acontecendo nesses edifícios. Porque acho que em menos de um mês ou pouco mais de um mês, mais um edifício de área nobre sendo atingido por um incêndio. É preciso saber o que está acontecendo. Acredito que o Corpo de Bombeiros tem feito o levantamento justamente no sentido de investigar as causas desses incêndios e até mesmo isso serve para orientar as pessoas que moram nos apartamentos desses edifícios. Ontem mostramos aqui no Boletim Guará uma manifestação de professores de escolas comunitárias em frente à Secretaria Municipal de Educação, reivindicando salários atrasados. Em nota enviada pela assessoria, a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, esclarece que escolas comunitárias são instituições privadas ou filantrópicas, portanto, não pertencem à rede municipal de ensino. E desta forma, os servidores não integram o quadro de profissionais da Secretaria. A nota explica também que atualmente todas as escolas comunitárias habilitadas, conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação e que atendem aos demais requisitos legais, recebem regularmente os repasses para apoio de suas atividades educacionais. E reforça ainda que as escolas comunitárias que reivindicam pagamento na realidade, deixaram de fazer o recenseamento obrigatório no ano de 2018. Por fim, esclarece que recebeu uma comissão formada por professores e representantes das escolas e nova reunião deve acontecer hoje a fim de prestar todos os esclarecimentos. Voltamos depois do intervalo respondendo a seguinte dúvida: e se faltar energia elétrica nas sessões eleitorais? O que acontece? Você já vai saber. Aguarde, um instante só. De volta ao Boletim Guará, a tecnologia da urna eletrônica começou a ser usada em 1996. Num tempo em que quase que tudo depende de energia elétrica, imagine se durante a votação acontecer uma falha nesse fornecimento. O TRE e a Equatorial pensaram nisso e estão realizando um planejamento para tudo transcorrer com tranquilidade nas eleições. O primeiro turno das eleições municipais acontece no próximo domingo, mas os trabalhos na empresa que é responsável por fornecer energia elétrica no Maranhão começaram desde setembro. O planejamento operacional para as eleições foi feito com medidas preventivas, inspeções e levantamento da situação dos locais que vão ser utilizados para a votação.
A segunda etapa desse trabalho vai ser feita no dia das eleições em um plantão com mais de 1.300 funcionários. Isso para garantir o atendimento em todo o estado. O plano operacional da Equatorial para as eleições 2020, ele foi construído em 2 etapas. Uma etapa preventiva, que acontece desde o começo de setembro, quando nós fizemos uma primeira reunião de alinhamento com o TRE para alinhar as expectativas e firmar o nosso compromisso em garantir a máxima continuidade do fornecimento. E durante todo esse período, nós fizemos inspeções nos circuitos, inspeções na nossa rede, retirada de defeito, poda nas árvores, para garantir que não falte energia nos locais de votação. No dia das eleições, a central de atendimentos estará funcionando com um número redobrado de atendentes. Além disso, uma equipe da Equatorial Maranhão estará no TRE para fazer o acompanhamento e monitoramento das ocorrências do sistema elétrico. E isso vai ser feito até o final da apuração dos votos. As equipes também vão estar posicionadas em locais estratégicos, onde tradicionalmente acontece grande concentração de pessoas nas sessões eleitorais para a votação. No dia das eleições, nós contamos com um plantão presencial dentro do TRE. Tá? Esse nosso representante, ele será o responsável por captar todas as informações de falta de energia. Ele vai informar em tempo real para este centro de operações, que por sua vez consegue comunicação em tempo real com todas as equipes que estarão espalhadas aí por todo o estado. Ainda falando sobre eleições, você já está preparado para o dia da votação? Entendeu como vai acontecer todo o processo neste ano de pandemia? Então presta bem atenção na matéria. A orientação da Justiça Eleitoral é para que o eleitor vá ao local de votação munido com uma caneta. A sugestão gerou dúvida na cabeça de muita gente. O voto não vai ser na urna eletrônica? Vamos votar com o uso do papel e da urna de lona? Calma, nada disso. O voto vai ser eletrônico, sim. Você só precisa chegar na cabina de votação e digitar os números dos seus candidatos. A caneta é para que você assine o livro de identificação. O sistema de votação continua, o sistema eletrônico, como tem sido nas últimas eleições. A urna vai ser a urna eletrônica, não vai ter qualquer alteração, a segurança é a mesma em termos de fidelidade da votação, fidelidade do voto. Então o eleitor, os candidatos, todos participando da eleição podem ficar seguros e garantir de que a eleição vai ser através do sistema eletrônico. O eleitor que não levar caneta vai ter uma à disposição no local, mas isso pode fazer com que o voto dele demore mais do que o esperado. Aliás, para não se complicar, o eleitor precisa estar atento a algumas regras. Usar máscara durante todo o tempo que estiver no local de votação é a mais importante a ser observada. Logo entrando na sessão eleitoral, ele vai ter suas mãos higienizadas. Logo após a votação, ele vai ter também, da mesma forma, álcool gel à disposição para higienizar as suas mãos. A Justiça Eleitoral está também recomendando que o eleitor compareça de máscara. O eleitor não compareça sem máscara, porque realmente vai inviabilizar a sua votação. Outra orientação da Justiça Eleitoral é para que os eleitores cheguem cedo ao local de votação. Como a identificação delas será através da assinatura, pode ser que isso leve algum tempo e possa acumular pessoas dentro da zona eleitoral. Principalmente para aquelas pessoas que gostam de votar no horário da tarde, é necessário paciência, pois pode ser que chegue o horário de encerramento da votação. Mesmo assim, ela pode votar. Quem chegar até às 5 horas da tarde no seu local de votação vai receber uma senha. A questão é que vai ter que esperar o momento exato de votar, nem que isso aconteça já na parte da noite. Então é importante que o eleitor verifique antes a sua sessão eleitoral, até porque ocorreram algumas mudanças aí, algumas agregações de sessões, algumas mudanças de sessão em razão da pandemia também, em razão da diminuição da quantidade de urnas que tivemos nesta eleição agora. Então é importante assim que o eleitor se informe, se certifique antes qual o seu lugar de votação.
No decorrer da semana, a gente continua tratando ainda sobre as eleições. Neste momento, vamos ao intervalo. Aguarde um instante só. Já já voltamos. De volta ao Boletim Guará. Para você que não conseguiu acompanhar algum programa da TV Guará, não tem problema. Você pode ver ou rever nossos programas com calma no nosso canal no YouTube, TV Guará. Todas as nossas reportagens estão lá. Você também encontra notícias e fica bem informado acessando o nosso site, Portal Guará. Notícias de tudo e de todo tipo você confere no portalguará.com. Além da TV e do portal, temos a melhor rádio online que você já viu e ouviu, Rádio Guará. Uma programação selecionada, com música de qualidade e boa informação, você encontra acessando www.radioguará.com.br. Você também pode acessar nossa rádio pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet ou pelo aplicativo Portal Guará. E fique sempre bem informado. Agora vamos ver os últimos dados gerais da Covid-19 no Maranhão. De acordo com o último boletim epidemiológico liberado pela Secretaria de Estado, são 188.313 casos confirmados em todo o estado. 181.350 pessoas recuperadas, 4.138 óbitos, 2.825 casos ainda ativos. Nesta terça-feira tivemos 394 casos novos. 100 na Ilha de São Luís, 14 na cidade de Imperatriz, 280 nas demais regiões do estado. São mais de 433 mil testes realizados, mais de 331 mil casos descartados e ainda seguem suspeitos 4.916. Com esta notícia, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí o horário eleitoral gratuito e depois Danilo Quixaba com Fazemos Qualquer Negócio. A todos, uma excelente tarde. Paz e bem.